Palmeiras e Flamengo dormindo, se eles estiverem só dormindo, tem 300, quase 400 milhões a menos que o Flamengo arrecada. E aí, Uma outra limitação que é o nosso estádio. Nosso estádio hoje, em comparação ao Flamengo, tem 30 mil posições a menos para oferta de receita, para geração de receita dos dias de jogos. Isso dá uma, só para você ter uma ideia, entre o match day do Flamengo e o sócio torcedor do Flamengo, em comparação com o nosso, isso dá uma vantagem a eles de mais de 100 milhões de reais. Porque E olha, Flamengo está abrindo mão do Michael, né? Eu ia falar Michael é o nosso zagueiro. Michael é um outro jogador que cabe bem, joga ali pelo lado esquerdo. E o Flamengo está abrindo mão. Esse cara seria titular no Palmeiras. Ia terceiro reserva no Flamengo. Olha a disparidade de elenco. Olha a disparidade de elenco. Vai botar quem? Sousa? Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Peço a vocês, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Mídia palmeirense tenta se comparar com o Mengão, poder econômico do Flamengo para a temporada 2026 e está assustando aí os palmeirenses. Então, se você é novo, já vai hypando o nosso vídeo, do lado de inscreva-se vai aparecer hypar vídeo, então deixe seu hype. e outras questões que eu acho importantes. Vamos para os números. Receitas totais previstas para o ano de 26, 1 bilhão 260 milhões. Venda de jogadores a realizar, 65 milhões de euros, dá quase 400 milhões de reais. O Palmeiras estima arrecadar mais 25 milhões com novos patrocinadores e 54 milhões com a Real Arenas, que é o contrato de superfície com a W Torre de exploração do Allianz Parque, tá bom? Aí nós temos aqui nas despesas totais previstas para o ano que vem. 1 bilhão 250 milhões, custo com o futebol, investimento em jogadores, tem uma rúbrica aqui, 10 milhões de euros, e aí eu queria que você já começasse a me explicar, eu que sou um completo ainda ignorante com relação a finanças, apesar de ser um curioso, tem aqui, ó, efeito contábil, 1/4 por ano. E aí as pessoas que estão vendo a gente já vão ficar com o cabelo em pé, né? Mas vem cá, 10 milhões de euros não dá para contratar ninguém para 26. Sentado em cima do padrão das receitas das outras linhas de negócio. E aqui tem uma observação que é importante a gente fazer. Para vocês terem uma ideia, por que existe uma diferença entre Palmeiras e Flamengo, considerando o Palmeiras, o Flamengo pode ser que no futuro o Corinthians ele volte para esse grupo, quando ele conseguir se equilibrar, o São Paulo da mesma forma. Uma das fontes de receita importantes é os patrocínios principais da camisa. Então, quando você observa o Sporting Bet, que é o principal contrato de patrocínio, que é o patrocínio master no centro da camisa, quando nós fizemos esse acordo, o padrão que o mercado reconhecia na época era um padrão equivalente ao nosso contrato. O Flamengo lá tinha um contrato com a Superbet de 120 milhões, o Corinthians com a patrocinadora dele, o Palmeiras saía da Crefisa, entrou na Sporting Bet com um patrocínio equivalente a 100 milhões de reais. O que acontece? Naquele momento, o Flamengo estabelece um novo padrão, porque houve um rompimento do contrato com a Superbet por conta de problemas identificados entre eles lá, e ele vai para o mercado e consegue um novo patrocínio que é a Betano, e ele dá um salto de qualidade imenso. Mais ou menos muito parecido com o que a Crefisa fez com o Palmeiras em 2015. Quando ela chega ao Palmeiras em 2015, ela estabelece um novo padrão de remuneração para a marca das propriedades de camisa dos clubes do Brasil. E por 4 ou 5 anos nós ficamos liderando essa receita. A Betano fez isso com o Flamengo. Isso vai exigir, já está exigindo que Palmeiras, Sporting Bet e os outros clubes também estejam revendo perspectivas de equilíbrio econômico entre as partes desse contrato, que é um contrato de 3 anos. Então, essa é uma pauta que está em andando. Eu não estou fazendo... não existe compromisso de absolutamente nada, mas essa é uma pauta que o clube tem na mão, é um desafio que ele vai identificar alternativas para corrigir. Nós temos uma outra limitação que é o nosso estádio. Nosso estádio hoje, em comparação ao Flamengo, tem 30 mil posições a menos para oferta de receita, para geração de receita dos dias de jogos. Isso dá só para você ter uma ideia, entre o match day do Flamengo e o sócio torcedor do Flamengo, em comparação com o nosso, isso dá uma vantagem a eles de mais de 100 milhões de reais. Porque a taxa de ocupação do Flamengo e Palmeiras são até parecidas, mas com um ticket
alto, eles conseguem, com mais cadeiras à venda, eles conseguem obter receitas maiores. Então, você vai para licenciamento de produtos oficiais, que, da mesma forma, você tem mais torcedores, você vende mais camisas. Há números que indicam que o Palmeiras possa vender 600 mil camisas ano, o Flamengo mais de 1,5 milhão, 1,6 milhão, dependendo do ano esportivo. Então, você tem vários elementos na formação das receitas que desequilibram um pouco esse jogo, e o Palmeiras tem que buscar alternativas e o tempo inteiro em corrigir. Quando ele faz um orçamento, ele considera que, para efeito de premiação, ele alcance, para ter segurança nos seus compromissos, ele alcance lá quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, semifinal, G4 do Campeonato Brasileiro, semifinal do Campeonato Paulista, e ele projeta as receitas em função disso. Não significa que isso é meta esportiva, lógico que não. A meta esportiva da comissão técnica dos jogadores é ganhar os 4 campeonatos, é ganhar os 4 títulos. E à medida que ele avança em cima desse compromisso conservador, ele acrescenta no resultado um número maior e pode reequilibrar os outros elementos. É dessa forma que esse número pesa. Agora, o ano passado, que nós vamos fechar com mais de 1,6 bilhão de faturamento, nós vamos registrar um volume de vendas de mais de 500 milhões de reais. Em relações mais sólidas, mais próximas, e crescer a base. Quer dizer, eu imagino que se o Palmeiras mantiver a mesma performance dos últimos 10 anos para os próximos 10, seria muito bacana que nas pesquisas realizadas lá em 2035, a gente possa estar à frente do São Paulo, por exemplo, 25% da base de torcedores deles. Que a gente possa se aproximar mais do Corinthians, que a gente possa não estar a 2,5 vezes do Flamengo, que a gente possa estar só uma fração quase à metade, para que a gente possa ter, nesse reconhecimento, a capacidade de geração de receitas superiores a esse padrão que o Flamengo tem hoje. Beleza, Edu, tem várias coisas importantes aí que você coloca e eu vou explicar para você que está vendo a gente. Mal e porcamente combinando aqui é uma venda de jogador, aí em dezembro você tem lá o 13º, que é um salário a mais, enfim, eu sempre uso esse exemplo. O sujeito mora num apartamento de classe média e o vizinho dele, o cara ficou rico, então o cara anda com uns carros lá que ele nem entende que é, e aí é um vendedor, ele faz um ano maravilhoso, recebe 10 salários de bônus. O que ele faz? Ele fala, agora nós vamos viver com 10, que a gente já tem mais 10. Rapaz, chegar em novembro do outro ano, ele está quebrado. Entendeu? Então, essa que é a comparação que se faz com o Flamengo. Palmeiras e Flamengo dormindo, se eles estiverem só dormindo, tem 300, quase 400 milhões a menos que o Flamengo arrecada. E aí é que é o meu ponto que a gente fala sobre isso já há muito tempo, né, Eduardo? Como avançar? Porque eu te faço uma crítica, e não é a você, mas é a um departamento todo. Nós precisamos ter um departamento de marketing com um departamento comercial mais ativo. E todos os livros que eu já li sobre essa questão indicam que para você crescer na área comercial é preciso fazer investimento também. É preciso pegar um pedacinho da receita e investir em pessoal, investir num departamento comercial, melhorar essa proximidade. O Palmeiras está muito distante do seu torcedor. Então tem uma série de ações que ainda, a meu ver, precisam ser feitas para o Palmeiras evoluir. 5%, 10%, melhorar, né? Inclusive essa relação com a Sporting Bet. O Flamengo está abrindo mão do Michael, né? Eu ia falar Michael é o nosso zagueiro. Michael é um outro jogador que cabe bem, joga ali pelo lado esquerdo. E o Flamengo está abrindo mão. Esse cara seria titular no Palmeiras. Ia terceiro reserva no Flamengo. Olha a disparidade de elenco. Olha a disparidade de elenco. Vai botar quem? Sousa? O Sousa não seria quinto reserva no Flamengo. Aliás, o Flamengo nem contrataria Sousa, né? Nem contrataria. Mas se fosse para lá, ia ser quinto reserva. O Flamengo liberando Michael. E o Palmeiras apostando em Sousa. Não dá. Tem que ser mais contundente. Deu certo, deu, não deu, tchau, traz outro. E não dá para errar tanto também, né? Então não dá para errar. Sousa não dá, Facundo não dá, Felipe Anderson não dá. O Flaco, que teve um momento bom, deixa ele ir agora valorizado para trazer um jogador que caia bem nesse elenco, que precisa de sangue novo, precisa de jogador com vontade de ser campeão. Eu não vejo isso nesse grupo que foi montado. Os caras, já falei aqui, ó, tanto faz se ganhar ou se perdeu. Eu fiz muito campeonato paulista, estava do lado do campo ali,
Vi os caras saindo depois de jogos ruins, depois de derrota, os caras não estão nem aí. Então, né, é uma decepção tão grande para quem viveu esse ambiente e queria ganhar, queria brigar, ver os caras assim, ó, não tá nem aí. Então, o Palmeiras tem que buscar jogadores que querem vencer, que são vencedores. Não dá para ficar com um jogador que... O Flamengo é disputando o Campeonato Brasileiro, é disputando o Libertadores. Então, querendo ou não, o torcedor do Flamengo pega um ranço do torcedor do Palmeiras e o torcedor do Palmeiras pega um ranço do torcedor do Flamengo. Isso é normal. Mas, apesar de dizer que eu não vou torcer para ninguém, gente, eu não quero jamais que o Corinthians ganhe esse título. Eu prefiro, a minha preferência é que seja o Flamengo. Apesar de que vai ser mais um título pro Flamengo, né? Ou seja, vai abrir mais uma vantagem pro Palmeiras aí de títulos, né? Na contagem. Mas é isso, eu prefiro ver o Flamengo levantando a taça logo no começo do ano do que o Corinthians. Não existe torcedor do Palmeiras torcer pro Corinthians. Gente, nem disputa de par ou ímpar, não existe. Torcedor do Palmeiras não torce pro Corinthians em nenhum momento, em qualquer esporte que seja. Não existe torcedor do Palmeiras torcer pro Corinthians. Então sim, eu prefiro que o Flamengo ganhe, mas não vou ficar aqui torcendo. Ai, meu Deus do céu, misericórdia, o Flamengo precisa ganhar esse título. Não, cara, eu só vou torcer para que o Corinthians perca esse título pro Flamengo. E tá respondida a pergunta. O técnico dele... Tá bom, mas tá colocando o torcedor tá pensando assim, sim, claro. O torcedor sim. Como se o Flamengo fosse preparação. Imagina, tudo bem, falar isso hoje é estranho, mas imagina a Leila Pereira depois que o Abel, o Palmeiras foi campeão lá em 2003, fala assim, o Abel em um ano tá pronto para ir para Europa, hein? É estranho, Pô, mano. É mas é diferente, a cultura é diferente. É cultura, eu sei. Desculpa, não existe isso. Né? Tá aí a renovação do Felipe Luiz. Você fosse o Felipe Luiz, você tem uma proposta de um time legal da Europa ou seguir no Flamengo. Legal que eu tô falando assim. Esse é o problema do legal. Qual que é o legal? Qual que é o legal? Não. O Getafe é legal, é em euro. Não. Mas Vai a Leverkusen. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é legalzão. O quê? Atlético de Madrid é legalzão, na hora. O cara vai ganhar a Libertadores, vai ganhar 72 brasileiros, vai pro Mundial de novo, vai fazer tudo. Vai estar no Super Mundial outra vez daqui 4 anos, se ficar, porque já ganhou a Libertadores. Não. O Atlético de Madrid ele vai ser terceiro colocado no Campeonato Espanhol, vai tomar cacetada na semifinal da Copa do Rei de alguns dos outros grandes, na Liga dos Campeões vai perder pro Manchester City. Imagina ele sendo o empresário do Felipe Luiz na mesa. Felipe, é o seguinte, você vai ser terceiro só nesse campeonato. Ele vai ser mais do que isso? Tô falando sério. Mas o Simeone fez a história que fez. Mas é um desafio, Você quer ser o Real Madrid daqui ou você quer ser o Atlético de Madrid de lá? Tá, você quer morar em Madrid ou quer morar no Rio? Não, mas ele morou em Madrid, isso aí... Como vai sair não? Talvez seja por isso que ele queira voltar. Se é que ele quer voltar. Ele quer, ele já falou que quer ir para a Europa. Não, ele falou que quer no futuro. Então, Isso, você está falando de um cara que também foi forjado lá e que vive aquela, e sabe como é legal aquela experiência. Cara. Porque até ser campeão ele não era bem contestado você aqui. quer arbitragem brasileira, 78 jogos. Você quer? Isso é... Tem muitos prós e contras. Na reta final do Brasileiro ali, quando o Flamengo ficou de 6 jogos, ganhou 1, estava contestado demais. Bem, gente, mas vem cá, numa boa, estamos falando do clube absolutamente dominante da América. O cara vai ficar ganhando aí pra caramba, pra sempre. Pode ser que daqui a pouco o cara... Mas na temporada que não ganhar, ele cai. Fique de saco cheio de... Tudo bem, quando ele cair aqui, ele tem mercado lá, não precisa ir hoje. No Getafe. Não, se ele tiver uma proposta do Atlético de Madrid, se ele tiver uma proposta do Atlético de Madrid, você acha que ele não deve ir? Hoje não precisa. Precisar é outra coisa. Hoje eu não sei. Deve ou não deve? Não, hoje eu acho que tem discussão, não é simplesmente vá. Não. Então, mas isso é Podemos importante. discutir, a discussão é essa. Ter a discussão mostra o tamanho do Flamengo. Isso. Sim, isso. Esse é o debate. Eu tô falando que ele Só não de deve. ter a discussão já mostra o tamanho que hoje o Flamengo Óbvio, tem. Porque quantos anos atrás? Há 5 anos atrás. Ninguém. O que, Atlético? Vambora, filho. Tchau. Todo mundo Qualquer iria, coisa, qualquer vai lá coisa. pro Getafe, ele ia. Esse jogo Getafe. mudou, essa história mudou. Claro que era. Já de ter a discussão. E vou mais além. Pergunta pro Dorival Júnior, se tiver o Getafe para isso, ele não vai. Não dá, cara. Mas pergunta pro Felipe se o Atlético de Madrid chamar ele não vai. Eu acho que ele vai. Sevilha, que devia jogar com a seleção brasileira, acho que aí Eu dá. acho que ele pode, não estou falando que não dá nem para começar a conversar. Mas eu acho que não é. Chamou, eu vou. Não é assim. Não, aí também não. Vamos buscar o meio termo. O meio termo tem discussão. Tudo bem, eu não estou discutindo Hoje tem disso. discussão. Curiosidade rápida que mas- não tem nada a ver. Quando o Carille decide. Se o Abel chamou ele para ir pro Atlético de Madrid, ele não vai?
É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo para vocês conteúdos diários sobre o Flamengo. Vamos deixar na descrição desse vídeo os links que a gente acabou de usar do canal dos palmeirenses. Mancini, o Fala Veloso, estará tudo na descrição desse vídeo para deixar os créditos, direitos autorais. Se você chegou até o final do nosso vídeo, peço a vocês que deixem o seu hype do lado de inscreva-se, vai ter hypar nosso vídeo. Se você puder, também se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.